Sou Dona Antônia. Tenho 78 anos. E essa é uma história que nunca contei inteira a ninguém. Mas hoje, olhando para este porão cheio de luz, sinto que chegou a hora. Nasci em 1947, no alto de uma serra esquecida do interior de Minas Gerais. Uma vila pequena, onde a poeira era mais presente que gente. E a energia elétrica só chegou quando eu já era mãe de 3. Nossa casa era de pau a pique, com fogão a lenha e telhado que rangia nas noites de vento forte. Mas o que mais doía ali dentro não era o frio ou a fome. Era o silêncio. Aquele silêncio gelado da alma que grita por dentro, enquanto tudo lá fora parece normal. Minha mãe... Bom, até hoje me custa chamá-la assim. Dona Generosa. Um nome que carregava ironia no próprio batismo. Generosa ela nunca foi. Nem comigo, nem com ninguém. Tinha as mãos calejadas e o olhar duro, como se estivesse sempre esperando que o mundo a traísse de novo. Meu pai? Nunca o conheci. Ela dizia que ele tinha morrido na estrada, como se fosse um cachorro atropelado qualquer. Mas mesmo sem presença, o nome dele era proibido naquela casa. Bastava eu perguntar uma vez que vinha castigo dobrado. Eu era a mais nova de 7 filhos. Os outros foram indo embora cedo, escapando como podiam daquele ambiente onde carinho era. Ofensa e obediência era sobrevivência. Eu não. Eu fiquei. Talvez por medo, talvez por esperança. Mas fiquei. E paguei por cada dia que insisti em existir ali. Aos 8 anos, já acordava antes do sol para acender o fogo e carregar água do poço. Menina que não serve vira peso morto, ela dizia, enquanto me mandava lavar os panos de sangue do meu irmão mais velho, espancado por ter respondido uma palavra torta. A escola? Uma vez tentei ir, a professora até disse que eu lia bem. Mas quando voltei para casa com um caderno na mão, ela rasgou folha por folha e esfregou minha cara na cinza do fogão. Você quer saber mais do que eu, é isso? Vai virar prostituta letrada igual sua tia. Naquela noite eu dormi do lado de fora. Chovia. Eu tremia de frio, mas ainda tremia mais de medo. Anos se passaram. A vida virou rotina de dor. Ela me batia quando eu errava, e quando eu acertava também. Me chamava de diaba disfarçada. Dizia que Deus me mandou para castigá-la. Uma vez me prendeu no porão por 3 dias. Sem comida, sem vela. Apenas com uma boneca velha que achei no lixo e escondi debaixo do colchão. Quando me encontrou com ela, cortou a cabeça da boneca com a faca de passar banha. Filha, não tem direito a sonhar, ela rosnou. Mas foi naquele porão que uma semente começou a germinar. Uma tarde, enquanto limpava o baú velho da minha avó, uma tarefa que ela me dava só para me manter suja e longe da sala, encontrei uma carta escondida entre os forros. Era pequena, dobrada, quase ilegível de tão gasta. Mas uma palavra me paralisou. Pai. A carta não era para mim, mas falava de mim. Era de um homem chamado Elias, dizendo que queria fugir com minha mãe, que a amava, que estava feliz com a gravidez. A carta terminava com uma promessa. Se você me deixar ver nossa filha, prometo que nunca mais sumo. Eu reli aquilo tantas vezes que decorei cada linha. Meu coração queimava. Ela mentiu. Ela o afastou. Ela me fez odiá-lo. Ela destruiu tudo. A raiva virou algo novo dentro de mim. Não era mais medo. Era força. Era algo que eu não sabia nomear. Talvez fosse o início da minha vingança. Mas ainda não era a hora. Guardei a carta. E junto dela, um novo pensamento. Um dia eu saio daqui. E quando sair, ela vai lembrar de cada palavra que cuspiu. Minha adolescência foi uma guerra silenciosa. Enquanto ela achava que me esmagava, eu aprendia a sobreviver. Pegava livros escondidos na escola à noite.
Aprendi a escrever com carvão nas tábuas velhas do galinheiro. Aprendi a ouvir, a observar, a calar. Cada humilhação virou combustível. Cada lágrima, um plano. Eu não sabia quando, mas sabia que ia escapar. Quando escapasse, ela ia sentir minha ausência como uma sentença. A primeira vez que pensei seriamente em fugir, eu tinha 13 anos. Já não era mais uma menina, mas também não sabia o que era ser mulher. Sabia apenas que meu corpo doía de tanto carregar lenha. E meu peito doía ainda mais, com tudo o que eu calava. Já não chorava como antes. Aprendi que choro atrai castigo. Mas dentro de mim, algo estava mudando. Naquela época, meu único refúgio era a janela da cozinha. De manhã cedo, enquanto minha mãe dormia, eu espiava o horizonte. Via o mato alto tremendo com o vento e me perguntava: será que tem outro mundo depois daquela serra? Será que tem gente que vive sem medo da própria mãe? Foi numa dessas manhãs, enquanto ela roncava pesada com a garrafa de cachaça vazia, no colo, que tomei coragem. Peguei um pedaço de fubá, um pano velho e a carta do meu pai. Aquela que tinha se tornado meu amuleto secreto. Enfiei tudo dentro de uma lata de querosene vazia e saí descalça, sem rumo, mas com um propósito. Eu ia sumir daquela casa para sempre. Caminhei por quase 4 horas pela estrada de terra. Minhas pernas sangravam por causa dos espinhos, mas eu não olhava para baixo. Olhava para frente. O sol batia no alto da cabeça quando cheguei na beira da linha do trem. Era a primeira vez que eu via trilhos de ferro. Fiquei ali esperando. Não sabia para onde ia, nem se ia voltar. Só sabia que não podia mais viver como antes. Quando o trem finalmente veio, tremendo a terra e cuspindo fumaça preta, meu coração quase pulou do peito. Era agora. Aquilo era liberdade. Ferro quente abrindo caminho na alma. Levantei o pé, mas algo me puxou de volta. Ela. Minha mãe apareceu do nada, de pé no meio do mato, com um pedaço de cipó na mão e o ódio no olhar. Não sei como me encontrou. Até hoje me pergunto se ela me seguiu por instinto ou se o diabo cochichou no ouvido dela. Só sei que naquela tarde, ela não me bateu como das outras vezes. Ela me quebrou. Fez eu andar descalça até em casa, com o cipó marcando minhas costas o caminho inteiro. Chegando lá, me jogou dentro do porão e trancou a porta. Você quer fugir? Pois vai aprender o que é ser sozinha de verdade. Foram 5 dias ali, sem luz, sem água, sem voz. Só eu, o fubá embolorado e a carta. Mas foi naquela escuridão que algo se acendeu dentro de mim. Fome, dor e medo são coisas que a gente acha que vão matar. Mas às vezes, elas moldam. Elas esculpem. Elas revelam. No 3º dia, comecei a falar com alguém que não estava ali. Comecei a ensaiar a mulher que um dia eu queria ser. Me via num palco, contando minha história. Me via estudando, ensinando, fazendo outras meninas fugirem do tipo de prisão que eu vivia. Eu me imaginava com um nome forte, com um sobrenome que tivesse valor. Eu dizia para mim mesma no escuro: Antônia, você ainda vai brilhar, nem que seja por teimosia. Quando ela finalmente abriu a porta, me olhou com desprezo e disse: olha a cara dessa desgraça, nem para morrer presta. Eu não chorei, só olhei nos olhos dela. E ali eu jurei, não com palavras, mas com alma, que ela ainda ia me ver, vencendo. Não falei mais nada. Voltei a lavar as panelas, limpar o chiqueiro, acender o fogo. Mas por dentro, algo tinha mudado. Eu já não era só filha da dona generosa. Eu era filha do Elias, aquele homem que sonhou comigo mesmo sem me conhecer. Eu era filha do destino que me chamava, do futuro que me aguardava do outro lado da serra.
Comecei a escutar as conversas no rádio do vizinho, pelas frestas do barraco. Cada palavra nova era uma vitória. Um dia ouvi a palavra universidade e repeti baixinho como quem aprende um feitiço. Universidade. Eu ainda não sabia o que era. Mas soava como um lugar onde gente como eu podia ser livre. E então, numa noite em que minha mãe saiu para um velório numa vila vizinha, deixei a enxada de lado, enterrei a boneca velha no quintal, a mesma sem cabeça, e fiz uma promessa a mim mesma. Da próxima vez que eu fugir, eu não volto mais. Se você ouviu minha história até aqui, me conte nos comentários. Você também já quis fugir de algo que parecia impossível? Deixe seu nome e sua cidade. Quero saber até onde essa história vai chegar. E se conhecer alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é saber que tem saída. Dessa vez não teve aviso, não teve despedida e principalmente não teve volta. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Nem festa, nem parabéns. Só mais um dia de silêncio, poeira e ordens. Mas dentro de mim, aquele aniversário era diferente. Era um marco. A data em que eu decidi que ia viver. Nem que fosse longe, sozinha, sem nome nem endereço. O plano começou simples. Observei por meses o horário do trem que passava uma vez por semana, levando mercadoria e trabalhadores para a capital. Era sempre às quartas, por volta das 10h30 da manhã. E como por ironia divina, naquele dia minha mãe ia sair para buscar um remédio na cidade. Ela achava que eu estava gripada, mas era só a minha alma tentando se libertar do corpo que aprendia. Ela saiu cedo, montada na mula do vizinho. Nem olhou para trás. Se fizer alguma besteira, arranco sua língua quando voltar, ela disse. Mas naquele momento, aquelas palavras já não tinham peso. Soavam distantes, como se viessem de um passado que já não me pertencia mais. Esperei ela sumir na estrada. Corri até o baú do porão, onde escondia minha vida secreta. A carta do meu pai, um pedaço de pano com meu nome bordado por mim mesma e 2 moedas que encontrei enterradas no quintal. Peguei tudo, amarrei na barra da saia e saí. Descalça, com o coração batendo mais alto que o canto dos galos. Dessa vez, eu não tremia. Dessa vez, eu sabia o que estava fazendo. Caminhei até os trilhos. Era longe, mas não sentia o tempo passar. As árvores pareciam torcer por mim. O vento soprava como voz de incentivo. E quando o trem apareceu no horizonte, levantando poeira e anunciando liberdade com seu apito rouco, eu sorri, pela primeira vez em anos. Eu sorri, me escondi entre os arbustos e esperei. Sabia que não podia pagar passagem, mas sabia também que sempre tinha uma brecha. Um espaço entre os vagões, uma porta mal fechada. Quando o trem passou devagar num trecho de curva, pulei. Caí com o joelho no ferro, mas levantei rápido. Entrei num vagão de carga. Me escondi entre sacos de farinha e fechei os olhos. Ali, no escuro, com o cheiro de pó e diesel, eu chorei, mas não era de dor. Era liberdade líquida escorrendo pelos olhos. Cheguei na cidade com o nome sujo de poeira, o estômago colado nas costas e uma coragem maior que qualquer fome. Belo Horizonte era tudo que eu nunca tinha visto. Prédios, barulho, gente apressada, cheiro de asfalto molhado. Assustador, mas ao mesmo tempo fascinante. Passei os primeiros dias dormindo num galpão abandonado. Pedia pão nas padarias e lavava as mãos numa fonte da praça. Um senhor me deu uma blusa velha. Uma moça me ofereceu um sabão. Com cada gesto, eu via que o mundo, mesmo duro, podia ser melhor do que o porão da minha mãe. Na segunda semana, fui contratada como ajudante num pequeno restaurante. Varri chão, lavei prato, descasquei quilos de batata. Mas pela primeira vez, recebi um pagamento. Foram poucas notas amassadas,
Mas quando segurei aquilo nas mãos, me senti dona do meu destino. Com o primeiro dinheiro, comprei um caderno. Sim, um caderno. Porque o sonho de estudar ainda queimava dentro de mim como brasa escondida sob a cinza. Perguntei para a moça do caixa onde eu podia aprender a ler direito. Ela me indicou uma escola noturna. Fui até lá a pé, com vergonha do meu nome, da minha roupa, do meu cheiro. Mas quando entrei na sala, vi outras mulheres como eu. Uma delas tinha mais de 60. Outra tinha 3 filhos pequenos. Uma me olhou nos olhos e disse: "Aqui ninguém julga. Aqui todo mundo recomeça." Naquela noite, escrevi meu nome pela primeira vez sem gaguejar. A-N-T-O-N-I-A. 7 letras que agora tinham peso, voz e existência. Trabalhava de dia, estudava à noite. Morria de cansaço, mas vivia com sentido. Guardava cada centavo. Sonhava em alugar um quartinho. Depois talvez um emprego melhor. Mas o que me movia mesmo era a vingança silenciosa. Não era mais sobre bater nela. Não era sobre fazer ela sofrer. Era algo maior. Mostrar que ela falhou em me apagar. Mostrar que ela tentou me destruir. E não conseguiu. 1 ano depois, consegui um cantinho nos fundos de uma casa. Uma cama, um fogãozinho e um espelho rachado. No reflexo vi alguém que eu ainda não reconhecia totalmente, mas que estava nascendo. Ali, naquele cômodo pequeno, fiz um pacto comigo mesma. A partir de hoje, a vergonha não é mais minha. A vergonha é dela. Se você assistiu até aqui, respira comigo. Curte o vídeo e se inscreva no canal para o administrador do canal encontrar mais vovós como eu para contar histórias reais de suas vidas. Minha primeira identidade chegou pelas mãos trêmulas de uma atendente do posto de atendimento da prefeitura. Ela olhou meus documentos, meu RG recém-feito, e disse: "Dona Antônia, pronto. A senhora agora está oficialmente registrada." Eu ri. Senhora, era exagero. Mas ali, naquele balcão cinza e frio, eu senti algo que jamais havia sentido. Existência reconhecida. Já não era só um corpo que servia, que obedecia, que apanhava. Eu era alguém, com nome, número, papel timbrado. Uma cidadã. Naquele mesmo dia, saí dali e fui direto para o restaurante onde trabalhava. Pedi para sair mais cedo e fui caminhar sozinha pelo centro. Sentei na escadaria de uma igreja antiga e chorei. Um choro longo, sem raiva, sem medo. Era um tipo de parto. Era como se eu tivesse finalmente nascido. A mulher que saiu daquele banco de praça não era mais a menina do porão. Comecei a juntar dinheiro com mais disciplina. Comprei meu primeiro par de sapatos. Pretos, simples, mas meus. Pegava livros emprestados na escola. Tinha fome de saber. Era como se cada palavra aprendida puxasse de mim as raízes do silêncio que minha mãe plantou. Um professor da escola noturna, o seu Osvaldo, notou meu esforço. Ele dizia: "Antônia, você tem uma sede que não se vê todo dia. Não para, não, viu? Porque o mundo é grande, mas sua alma parece maior." Essas palavras me alimentaram por meses. Mais do que o arroz e o feijão que eu dividia com outras 3 meninas num quartinho alugado por cima de uma padaria. Ali, a gente dividia tudo, inclusive as dores. Cada uma vinha de um lugar. Cada uma trazia sua ferida. Mas juntas, criamos um ninho. Sem gritos, sem castigo. Pela primeira vez, eu vi como era viver entre mulheres sem precisar se esconder delas. Aos 19 anos, entrei num curso técnico de cuidadora de idosos. Pegava 2 ônibus, andava a pé por quilômetros e ainda trabalhava nos fins de semana. Mas eu ia. Cada aula era como se abrisse uma fresta no céu.
Na última aula recebi meu certificado. Tinha meu nome impresso com todas as letras. Segurei aquele papel como quem segura um troféu. Olhei para o céu e pensei: se ela visse isso agora, talvez rasgasse, ou talvez chorasse. Mas não importa. Eu não sou mais a filha da Dona Generosa. Eu sou a Antônia que me construí com as sobras da dor. Foi nessa época que ouvi pela primeira vez a expressão transformar dor em missão. Uma senhora do curso disse isso ao contar sobre a perda do filho. E aquilo ficou em mim como prece. Pensei: será que minha dor também serve para alguma coisa? Será que tudo o que vivi pode ajudar alguém? A resposta veio aos poucos. Comecei a visitar uma casa de acolhimento. Meninas de rua, jovens grávidas, vítimas de abuso. Sentei com elas, não dei sermão, só ouvi. E quando me perguntaram quem eu era, disse apenas: alguém que já esteve do lado de lá do muro. Não precisava dizer mais nada. Elas entendiam, e ali nasceu algo novo, um propósito. Na solidão da minha infância, eu sonhava com uma boneca de verdade. Nunca tive. Mas agora, entre aquelas meninas, descobri que podia ser aquilo que nunca tive. Um colo. Cada abraço que dava, cada história que ouvia, cada lágrima que enxugava. Era como se eu estivesse consolando a criança que fui, curando a menina do porão. Foi aí que percebi. A vingança já estava acontecendo, mas não do jeito que eu imaginava. Eu não queria mais que ela sofresse como eu sofri. Eu queria que ela visse quem eu tinha me tornado. Queria que o mundo soubesse que mesmo sem carinho, sem apoio, sem justiça, eu venci. E minha vitória não era só minha. Era de todas que, como eu, nasceram num porão e descobriram que a luz existe, mesmo que demore a chegar. Se essa história está tocando você de alguma forma, me ajude a alcançar mais pessoas. Curta este vídeo. Isso faz ele chegar mais longe. E se quiser seguir acompanhando essa jornada, se inscreve no canal. Ainda tem muito pela frente. A minha história está longe de acabar. E talvez, de alguma forma, seja também a sua. Anos se passaram. E mesmo com toda a correria da vida, trabalho, cursos, as visitas às meninas da casa de acolhimento, de vez em quando, ela ainda voltava. A voz dela, não em pessoa, nunca mais a vi. Mas ela voltava dentro de mim, com o mesmo tom duro, o mesmo cheiro de lenha queimada e suor amargo. Ela surgia quando eu cometia algum erro, quando me sentia sozinha, quando duvidava do meu valor. Você é lixo, ninguém vai te querer. Você acha que sabe alguma coisa? Vai acabar igual sua tia, apodrecendo com um diploma na mão e a alma vazia. Aquela voz ainda doía, mesmo depois de tudo o que eu já tinha conquistado. Foi por isso que um dia, já com meus 40 e poucos anos, decidi escrever. Não para ela exatamente, mas por mim. Peguei um caderno velho, sentei na cozinha do meu pequeno apartamento e comecei. Dona Generosa, a senhora não me ensinou a amar, mas sem querer, me ensinou a sobreviver. A cada tapa, eu aprendi a resistir. A cada grito, eu aprendi a calar e ouvir o mundo. A senhora me negou carinho, mas eu encontrei afeto nos lugares mais improváveis. A senhora me trancou no porão, mas foi no escuro que a luz dentro de mim começou a brilhar. Escrevi 4 páginas. Rascunhei palavras que nunca tive coragem de dizer. Não pedi desculpas, mas também não ataquei. Só contei a verdade. Falei do trem, falei dos livros, falei das meninas que hoje chamo de filhas de alma. Falei da mulher que eu me tornei. E no fim, escrevi. A senhora tentou apagar meu nome, mas Deus me escreveu em outros corações. Dobrei a carta.
Guardei numa caixa de madeira que ficava em cima do armário. E lá ela ficou. Não sei porquê, mas nunca enviei. Talvez porque ela nunca teria lido. Talvez porque, no fundo, eu já tinha dito tudo o que precisava dizer. Sem usar a boca, sem usar o correio. Cada passo que dei para longe da dor foi uma frase não dita. Cada mulher que abracei foi um parágrafo curado. Cada menina que ouvi foi um capítulo reescrito. Um tempo depois, soube que ela havia morrido. Me contaram numa ligação fria, sem detalhes. Nenhum parente me procurou. Nenhum vizinho quis saber onde eu estava. E quer saber? Aquilo não doeu. Não senti raiva, nem alívio. Senti um tipo estranho de silêncio. Um eco. Como se, enfim, aquela voz tivesse se calado dentro de mim. Foi ali que decidi dar outro nome à minha história. Abri mão da vingança e escolhi legado. Com a ajuda de algumas mulheres que conheci ao longo da vida, transformamos a casa de acolhimento onde eu atuava em algo maior. Um espaço de reconstrução, cursos, apoio psicológico, alfabetização, oficinas, um refúgio. Chamamos de Porão de Luz. O nome foi ideia minha. Porque, disse eu na inauguração, foi num porão que quiseram me enterrar, mas ali mesmo Deus me fez germinar. Ninguém segurou o choro. Nem eu. Sabe? Às vezes me perguntam como consegui perdoar. E eu sempre digo, perdão não é esquecer, é deixar de carregar. Hoje, quando acordo e vejo aquelas meninas sorrindo, com seus cadernos na mão, eu me lembro da carta. Da que nunca enviei. E das muitas que ajudei a escrever depois. Porque cada mulher que passa por ali e diz, agora eu sei quem sou, essa é a melhor resposta que posso dar para tudo o que vivi. Olha, se essa história te tocou de alguma forma, me faz um favor, curte esse vídeo. Não por mim, mas por todas as Antônias que ainda estão tentando fugir de algum porão. E se você quiser ouvir o final dessa história, se inscreve aí no canal. Ainda tem muita luz para ser acesa, viu? Demorei quase 40 anos para tomar coragem. Não porque ainda tivesse medo, mas porque tem dores que a gente prefere deixar enterradas. E aquela casa era meu cemitério vivo. Mas um dia acordei com essa decisão já feita dentro de mim. Era como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha mente. Eu precisava voltar, não para me vingar, mas para selar, encerrar, libertar. Chamei uma das meninas do Porão de Luz para ir comigo, a Fernanda. Ela não sabia muito da história, mas segurou minha mão o caminho inteiro. Saímos cedo. O sol ainda tímido. Pegamos estrada de terra. As árvores eram outras. O asfalto tinha avançado em alguns trechos. Mas quando nos aproximamos da vila, tudo parecia congelado no tempo. A mesma capela branca de cal. O mesmo bar com a placa enferrujada. As mesmas pedras soltas no chão. E então, a curva da serra. Ali estava ela. A casa Ponte Velha. Quebrada. Tomada pelo mato. Telhado caindo, porta pendurada, mas ainda de pé, como uma cicatriz funda que nunca se fechou. Parei diante da cerca, que agora era só sombra de madeira podre. Respirei fundo. Tá pronta? Fernanda perguntou baixinho. Nunca estive mais pronta. Empurrei o portão com força. Ele gemeu como se reconhecesse meu toque. Dei o primeiro passo no quintal. O chão ainda lembrava meus pés descalços. Ainda guardava os rastros das noites em que corri chorando com medo da surra. O cheiro era outro. Mas os fantasmas... Ah, esses estavam todos ali. Entrei pela porta da frente. Rangia como uma denúncia. A sala vazia. As paredes descascadas. Tudo menor do que na memória. Ou talvez eu estivesse maior. Caminhei até o quarto onde ela dormia. Escuro, frio. A cama ainda estava lá. Um colchão podre,
fedendo a mofo e silêncio. Olhei em volta, mas não parei ali. Fui até o porão. Aquele porão. Tive que abrir com força. Estava empedrado por dentro. Quando consegui, o ar que saiu dali era denso, pesado, carregado de lembranças. Desci os degraus devagar. Cada passo uma memória. Cada tábua rangendo como voz de acusação. Cheguei no chão de terra batida. A parede de barro. O canto onde escondi a boneca. O ponto onde escrevi meu nome com carvão. E onde, por um milagre da vida, ainda restava um traço. Um rabisco apagado pelo tempo. Mas meu caí de joelhos. Chorei. Não como vítima, mas como quem retorna ao ventre para nascer de novo. Fiquei ali por um tempo que não sei contar. Fernanda, em silêncio, esperava no alto da escada. Quando me levantei, toquei na parede com a palma da mão e disse: acabou. Foi tudo o que precisei dizer. Voltamos para a capital no mesmo dia. Silenciosas, mas transformadas. Naquela noite, não dormi. Escrevi, planejei, liguei para uma amiga arquiteta, depois para uma jornalista e depois para uma ex-professora minha. Expliquei meu plano. Alguns meses depois, ele se realizou. Com o apoio de pessoas que acreditaram na minha causa, consegui comprar aquela casa. Derrubamos o que estava podre. Mantivemos o que ainda podia resistir. Reformamos o porão inteiro. Piso novo, teto de madeira clara, janelas que deixam o sol entrar, prateleiras de livros, almofadas no chão. Um quadro meu, criança, restaurado, a partir de uma foto antiga. Na entrada, uma placa. Aqui, onde enterraram sonhos, agora florescem futuros. Inaugurei com uma roda de conversa. 14 meninas de várias idades, sentadas no chão do porão. Sorrisos tímidos, medos escondidos. E eu, ali no meio, disse: quando eu tinha a idade de vocês, esse lugar era escuro, gelado e cruel. Eu vinha pra cá como punição. Hoje a gente vem pra cá pra florescer. E então pedi silêncio. Fechei os olhos. E pela primeira vez na vida, senti paz dentro daquele espaço. A vingança mais doce, eu aprendi, não é fazer os outros sofrerem. É transformar nossa dor em estrada para que outros não tropecem. Minha mãe morreu sem pedir perdão, mas a minha vida se tornou o próprio perdão. E também a resposta. Se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu nunca achei que um dia ia contar essa história para tanta gente. Mas se ela te tocou, se você conhece alguém que ainda vive num porão, seja da alma, da mente ou da vida, manda esse vídeo para essa pessoa. E se quiser me ajudar a espalhar essa luz, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque talvez a sua história seja o próximo porão a ser iluminado. Às vezes fico aqui sentada no cantinho da sala, observando o vai e vem das meninas, o som das risadas, o tilintar das canecas de café, os cadernos abertos, os olhos brilhando com cada descoberta nova. E me pego pensando, será que isso tudo é real? Será que fui eu mesma que sonhei esse lugar? Porque não parece apenas um espaço, parece um milagre com paredes. Hoje esse porão tem estante, mesa de estudo, plantas no canto e cheiro de bolo no ar. Mas mais do que isso, tem vida, tem renascimento, tem cura. E quando alguém me pergunta: Dona Antônia, como a senhora teve forças? Eu respiro fundo, olho nos olhos e digo: eu não tive. Quem teve foi a menina lá do passado. Aquela que sobreviveu quando todo mundo dizia que ela ia acabar morta. Aquela menina me carregou até aqui. Tem dias que vejo as mais novas desenhando na parede de lousa. Escrevem coisas lindas. Uma escreveu assim outro dia: meu nome é Maria. Tenho 13 anos. E eu não sou culpada. Li aquilo e minhas pernas fraquejaram.
Abracei a Maria como se fosse minha filha. Como se fosse eu mesma, escrevendo isso 60 anos atrás. Porque, de fato, era. Cada uma que entra aqui traz consigo um pedaço da minha história. E sai com um pedaço da minha cura. Outro dia, uma repórter veio me entrevistar. Disse que queria saber como esse projeto nasceu. Eu contei tudo, sem floreio. Falei da fome, dos gritos, do porão, do trem, da carta, da boneca, da vingança que virou missão. Ela chorava enquanto eu falava. No fim, ela perguntou: "E o que a senhora sente ao olhar para tudo isso?" Demorei a responder. Mas depois de alguns segundos, levantei, andei até a porta, apontei para a sala cheia de meninas lendo, costurando, sorrindo e falei: "Hoje este porão é uma sala cheia de luz." Ela me olhou como se tivesse ouvido uma profecia. E de certo modo foi mesmo. Porque esse lugar não é só arquitetura. É redenção em forma de espaço. Às vezes me perguntam se me arrependo de não ter gritado mais, batido mais de frente, respondido à altura. E eu digo, não. Porque eu descobri que a melhor resposta não se dá com grito. Dá-se com fruto. O fruto do silêncio bem usado. O fruto da dor transformada. O fruto da resistência. Minha mãe tentou fazer de mim um espelho quebrado. Mas Deus, a vida, o tempo, sei lá quem, me fez virar janela. E hoje, através de mim, outras enxergam o mundo. Não sou perfeita. Tenho minhas cicatrizes. Às vezes ainda sonho com ela. Às vezes acordo suada, assustada. Mas logo volto a mim, olho ao redor e lembro. Eu venci. Não porque me tornei rica, nem famosa, mas porque transformei minha dor em estrada. E a estrada em casa. E a casa em luz. Esse vídeo que você está assistindo agora não é só um depoimento. É um memorial. Uma carta filmada. Um lembrete para quem está no escuro que a luz chega. Mesmo que demore. Porque, olha, se eu conseguir, você também pode. Não importa de onde você veio. Nem o nome que jogaram em cima de você. Nem as palavras que quiseram tatuar na sua pele. O que importa é o que você faz com tudo isso. Você vai repetir ou vai ressignificar? Você vai ferir ou vai curar? Você vai fugir ou vai voltar para iluminar? Hoje, Dona Antônia, a menina do porão, a filha da generosa, é lembrada não pelas cicatrizes, mas pelas sementes que plantou com elas. E se tudo isso tiver servido para acender uma luz que seja, em uma alma que seja, já valeu a pena. Olha, se essa história chegou até você, é porque, talvez, você também tenha um porão aí dentro para transformar. Me ajuda a levar essa luz mais longe? Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E se puder, compartilha com alguém que esteja precisando acreditar que é possível recomeçar. Porque o mundo tá cheio de meninas Antônias, só esperando uma fresta de esperança. E às vezes, essa fresta é você.